E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar? Vamos embora. Olha só, como eu falei com vocês, acabamos de falar agora na primeira parte que é licitação pública, né? A gente está botando esse módulo junto aí, licitação e contratos, e quase todos os concursos caem os dois temas, né? Licitação e contratos, eles estão interligados, ambos estão na Lei 8666, que você tem que ler, mas uma vez ou outra, né, o programa pede só licitações e não pede contratos. O contrário eu nunca vi, né? Pedir só contrato e não pedir licitação. Então, pelo sim, pelo não, dá uma olhada no teu edital. Pode ser que você não tenha que se preocupar com isso que eu vou começar a falar agora. Mas 98% das vezes isso aqui é pedido. Então, beleza. O que a gente já viu? Primeiro, a licitação é o quê? O procedimento, né? Procedimento pelo qual a administração escolhe a empresa que vai contratar com a administração, né? Já acertou preços, condições de fornecimento, o objeto que deve ser contratado, beleza. Agora, eu até coloquei para vocês aquele negócio, né? Acabou a licitação na adjudicação, encerrou a licitação, a administração vai entrar em contato com a empresa, chamando a empresa para comparecer, para assinar o contrato. Então, o contrato é o quê? O contrato é um acordo de vontade, certo? Qualquer contrato, tanto no direito civil, né, quanto no direito privado, quanto no direito público, o contrato é um acordo de vontade de duas partes que querem, que desejam contratar. Essa quer contratar com essa e essa quer contratar com essas, então o contrato prevê direitos e obrigações de ambas as partes. Mas essas duas partes estão niveladas em direitos e obrigações? Ambas têm direitos e obrigações? Sim. Mas ambas têm direitos e obrigações no mesmo nível? Não. Por quê? Nos contratos administrativos, olha o que eu estou falando. Contrato administrativo é aquele que é regido por normas de direito público, ou seja, olha aqui a relação que existe entre a administração e o particular. A administração está nesse prato lá em cima, né? Em posição de supremacia, superioridade em relação ao particular, que está nesse outro prato aqui. Então, o contrato administrativo, ele é regido por normas de direito público. Isso quer dizer o quê? A administração, o poder público, tem muito mais direitos que o contratado. Pode determinar, você tem que fazer isso. O particular, o contratado, tem algum direito? Tem. Basicamente, a gente vai começar a ver agora, mas basicamente o contratado tem um direito. Quer dizer, dois direitos. Primeiro direito do contratado é ficar calado, né? Fica calado. Segundo direito dele, que é o principal, né? Tem direito a receber. Ele presta serviço, qual o preço que está no contrato? 300 mil reais por mês, um serviço continuado, todo mês eu tenho que receber 300 mil reais. Então a empresa tem direito a receber? Tem direito a receber. Então o direito que ela tem é receber pelos serviços prestados. Agora, a administração tem muito mais direitos. Ou seja, nesse contrato administrativo existem cláusulas que são chamadas de cláusulas leoninas, né? Cláusulas excessivas, cláusulas que colocam a administração lá em cima, cláusulas desiguais. É o que a gente chama em direito administrativo de cláusulas exorbitantes. Quer dizer, o poder público exorbita, extrapola, se excede. Tem muito mais direitos. O contrato administrativo ele é marcado por cláusulas exorbitantes. E aí, o que é o mais importante que cai direto na prova para vocês é a gente estudar quais são essas cláusulas exorbitantes. Eu vou começar a falar agora. Por exemplo, me diz uma coisa. O governo do estado contratou uma empresa de manutenção do hospital. A administração tem que pagar 300 mil reais por mês e a empresa tem que trabalhar com 24 horas por dia, com 150 funcionários, fazendo um serviço de limpeza de lixo, recolhimento de lixo hospitalar, limpeza, desinfecção, manutenção preventiva, corretiva, etc, etc. Beleza? Beleza. Aí a empresa trabalha um mês inteirinho, com todos os seus funcionários. Quando chega no final do mês, no dia 10, a administração tem que pagar. Quando chega no dia 10, a administração não paga, não cumpre com a sua obrigação. Dito isso,
a empresa pode, na mesma hora, parar de prestar o serviço, só como eu não estou recebendo, eu vou parar de prestar o serviço, só volto quando você regularizar, você, a administração, regularizar o pagamento. A empresa pode fazer isso? Não, não pode. Não pode por quê? Porque se a empresa fizer isso, o serviço de manutenção vai parar, por causa disso o serviço de saúde vai ter que parar. Cirurgias de emergência terão que ser canceladas, porque não tem limpeza, não tem material, então o serviço de saúde vai parar, e isso não pode acontecer por causa do princípio que a gente viu lá no início, né, o princípio da continuidade do serviço público. Certo? Certo. Muito bem. Então isso quer dizer que a empresa terá que trabalhar de graça pelo resto do contrato, né? Vai ter que trabalhar de graça aí 1, 2, 3 anos sem receber, não é isso? Claro que não. Não é razoável, ao princípio da razoabilidade, não é razoável você imaginar que a administração possa não pagar nunca mais e exigir que a empresa tenha que continuar prestando seus serviços sem dinheiro para pagar seus funcionários, certo? Por isso, em decorrência do princípio da razoabilidade, é que a lei coloca o quê? Um limite. A empresa não pode parar imediatamente, mas depois de 90 dias de atraso de pagamento, a empresa poderá dizer à administração, olha só, já estou sem receber mais de 3 meses, não tenho como continuar pagando meu pessoal, vou parar de prestar o serviço. Ela pode fazer isso? Pode. Legalmente? Legalmente. Alguns já disseram o seguinte, mas isso só depois de 90 dias a empresa tem que ir a juízo e pedir em juízo para parar de prestar os serviços. Nada disso. A Lei 8.666 é bem clara. A Lei 8.666 permite que a empresa pare os serviços, pare de prestar os serviços depois de 90 dias de atraso de pagamento. Não tem que ir a juízo depois de 90 dias, não. Vamos ver isso com mais calma lá na frente. Mas, enfim, isso é uma cláusula de igual para igual? Não, é uma cláusula exorbitante. Beleza. Então, nesse caso, a administração não paga, mas pode exigir que a empresa continue prestando serviço, certo? Certo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. O mesmo governo do estado contratou um seguro dos seus automóveis. 300 automóveis, né, foram segurados pela seguradora, uma seguradora qualquer, Porto Seguro. Beleza. A Porto Seguro tem que cobrir, né, o seguro dos 300 automóveis, a administração tem que pagar o seguro no dia 10. Beleza. No dia 10, a administração não pagou. Um dia depois, no dia 11, um carro foi roubado. Te pergunto, a seguradora vai ter que pagar, vai ter que cobrir ou não? Resposta, não. Não vai. O seguro venceu à meia-noite do dia 10, a administração não pagou, o carro foi roubado às 7 horas da manhã do dia 11, está descoberto. A empresa seguradora não vai pagar. Aí vem a pergunta. Eu tenho certeza que tem gente que falou que vai pagar sim, e tem gente que falou, não, claro que não. Eu te pergunto, tá, não vai pagar? Não. Agora, por que não vai ter que pagar? Me responde o seguinte, por que no primeiro exemplo, a empresa que prestava o serviço de manutenção no hospital não recebeu e mesmo assim não pôde parar os serviços, ou seja, a administração não pagou, mas teve o direito de exigir a contraprestação do serviço de limpeza, e nesse segundo exemplo, a administração não paga, mas não tem direito de exigir a contraprestação, que é a cobertura. No mínimo, são regras diferentes, não são? São regras diferentes. E isso você consegue ver perfeitamente que são casos diferentes. Sabe por quê? Porque existem contratos firmados pela administração, mas que não são regidos por normas de direito público, são regidos por normas de direito privado. A balancinha aqui do direito privado. Empresa contratada e administração contratante, ambos no mesmo nível. Então, ambos os contratantes, né, contratantes em sentido amplo, são as pessoas que contratam, né, tanto a administração quanto a empresa contratada. Cuidado com isso, hein, gente? Já teve uma discussão em prova aí, uma prova que teve há um tempo atrás,
que chamou, né, que falou que a empresa construtora tal, não sei o quê, contratante, teve que continuar prestando serviço mesmo sem receber. E aí, gabarito, certo, a empresa construtora não recebeu, mas teve que continuar prestando serviço, para o serviço não pode ser paralisado. Aí teve gente que foi discutir, entrou com recurso dizendo o seguinte, não, peraí, a questão está errada, porque falou que a construtora é contratante. A construtora, a contratante, não pode fazer isso. O resto, se ela pode ou não fazer, não vem ao caso, é isso que eu estou discutindo. Estou falando que entraram com recurso dizendo que a afirmativa estava errada porque a construtora não era contratante, era contratada. Gente, em sentido amplo, ambas as partes são contratantes. Contratante é quem contrata, tá? Não entra nesse... tá errado porque ela não é contratante, é contratada. Não, vai por aí não. Tudo bem, ela é uma contratante. Pode ser que numa determinada questão, a maioria das questões vai aparecer a administração contratante e a empresa contratada, ok, para deixar claro quem contrata e quem está sendo contratado. Mas pode admitir ambas as partes como contratantes, ok? Não é errado não, pelo contrário, está perfeito isso. Essa questão não foi anulada. Reclamaram, a banca chegou e manteve, falou, não tem nada a ver, isso está sendo firmado, não tem nada a ver. Muito bem. Então, existem contratos que são regidos por normas de direito privado, administração e empresa no mesmo nível. Quais são esses contratos? A Lei 8666 fala claramente, e você tem que guardar, são essas que estão aqui. Ó. São os contratos de seguro, isso eu acabei de falar, contratos de financiamento, contratos de locação, quando a administração é locatária. Exemplo, João é proprietário de um imóvel, alugou esse imóvel para a administração alugou como locatária para pegar aquele imóvel e colocar ali para funcionar uma escola pública. Aliás, isso é muito comum em município do interior. Né? Uma casa muito grande, com vários cômodos, o município vai lá, aluga e bota ali aquelas salas para funcionar como sala de aula. Então, tem vários municípios aí onde a escola não é da administração, é alugada. Então, a administração é locatária, não é locadora. Esse contrato é regido por normas de direito privado. Não é regido pela Lei 8666, não. Esse contrato é regido pela Lei do Inquilinato. Existe uma lei do inquilinato que não interessa para a gente agora, né, que é direito civil, que fala o locador e o locatário. Se o locatário não pagar, o locador não pode entrar com ação de despejo? Pode. Pode colocar para fora depois de quantos meses? Inclusive, isso aí foi bem modificado antigamente. O locatário ficava meses e meses sem pagar e o locador não tinha como colocar para fora, né? Isso inviabilizava muito a locação, porque tinha locatários de má fé que não pagavam e sabiam que ficavam morando lá anos e anos, entravam com ações e tal, não podiam ser despejadas. Essa lei mudou bastante, então é permitido hoje que o locatário que não paga, com poucos meses de inadimplência, seja expulso do imóvel. E se a administração for locatária? É a mesma coisa. A administração tem que pagar o aluguel. Não paga, é despejado. Direito privado. E para terminar lá embaixo, os contratos onde a administração é usuária de serviço público. O que é isso, gente? É o contrato que existe entre a Vivo e uma prefeitura. A prefeitura tem vários telefones celulares, né, os seus agentes, o prefeito, os secretários, os auditores, né, tem 800 pessoas que trabalham com celulares, que na verdade são da prefeitura, né, são da administração, que trabalham com celular para trabalhar, né, para se comunicar uns com os outros, ou rádio, Nextel e tal, para se falar. No princípio, esses telefones não são para ser usados para fins particulares, né? O princípio da impessoalidade, mas... beleza. É o contrato que a administração tem com a empresa que fornece água, luz, telefone, gás, energia elétrica, né? Administração e usuária. Esse contrato entre a Vivo e a prefeitura para aqueles celulares é exatamente igual ao contrato que eu tenho com a Vivo do meu celular.
Porque o contrato é padrão, é um contrato de direito privado. E aí, já que esse contrato de direito privado, eu te pergunto, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre serviços públicos, eu vou te adiantar. Existe uma lei que trata de prestação de serviço público, a Lei 8987. A Lei 8987 diz o seguinte, o que acontece quando um usuário do serviço não paga pelo serviço? Quando que acontece se eu não pagar minha conta de luz? A Vivo pode cortar minha conta de luz? Aliás, conta de luz não. Se eu não pagar o telefone, a Vivo, né? A Vivo pode cortar meu telefone? Não, de cara não. A lei fala que em caso de continuidade na inadimplência, né? Então eu deixo de pagar, a Vivo vai me comunicar, não consta pagamento. Por favor, regularizar. Se eu continuar sem pagar, a partir dali, em caso de continuidade dessa inadimplência, já comunicado ao usuário, aí sim a Vivo pode chegar lá e cortar. Se ela fizer isso, ela fazendo isso, ela não estará ferindo o princípio da continuidade do serviço público. O serviço tem que ser contínuo? Eu tenho direito de ter o telefone direto, 24 horas por dia? Sim, tenho direito de ter, porque é serviço público, não pode ser descontinuado, contanto que eu pague. Se eu deixar de pagar com mais de um mês, 2 meses e daí por diante, ela pode cortar sim. É assim que funciona na legislação, na Lei 8987, que regula os contratos entre o usuário e o prestador do serviço, a concessionária. Muito bem. Essa é a mesma regra que tem que ser aplicada à administração. Se a prefeitura não pagar essa conta de luz, a Vivo vai comunicar, não consta pagamento do telefone desses celulares. A prefeitura vai lá e deixa de pagar no segundo mês. A Vivo, olha só, está sem pagamento. A prefeitura ignorou, corta o telefone. Pode cortar, Gustavo? Pode cortar. Esse contrato é um contrato regido por norma de direito privado, e é isso que a legislação de direito privado, basicamente a Lei 8987, é isso que a legislação prevê. Certo? Certo. Agora me responde o seguinte, e se for, nesse caso, bem, vai cortar o telefone do prefeito, o celular do prefeito, do secretário, vai. O prefeito e o secretário não vão morrer por causa disso, vão? Não vão morrer. Agora me responde uma coisa, e se for a conta de luz do hospital público? Esse contrato entra no mesmo caso, a administração como usuário de serviço público. Esse contrato é regido por norma de direito privado? Sim. A prefeitura deixa de pagar a conta de luz do hospital público, hospital municipal. A concessionária vai lá e avisa. A prefeitura ignora e continua sem pagar. A concessionária vai poder cortar a luz do hospital? Não vai, né? Não vai, porque se cortar a luz do hospital, as pessoas vão morrer no hospital, né? Vai desligar aparelhos lá da UTI, do CTI e tal, um monte de gente vai morrer. Então não vai pagar. Ué, Gustavo, mas não estou entendendo. Você falou que pode cortar porque é regido por norma de direito privado, agora você está dizendo que não pode. Quando é que pode e quando é que não pode? Para isso é que a Lei 8666, malandramente, faz a seguinte ressalva. Esses contratos, eles são regidos por normas de direito privado, mas admite-se regras de direito público no que couber. Gustavo, no que couber, quando que é? No que couber. Tá, Gustavo, fala para mim exatamente quando. Não posso dizer, porque isso ninguém sabe, né? Quando a legislação, qualquer lei, quando bota lá no que couber, uma decisão judicial, quando o STF fala, isso pode, não sei o que mais, no que couber. O que couber, quando é que é? Ninguém sabe. Quando for o caso, vamos ver. Nesse caso cabe? Nesse caso cabe. E nesse caso aqui cabe? Nesse caso não cabe. Vamos ver caso a caso. Então, mais ou menos, são aqueles serviços emergenciais? Mais ou menos sim, né? Então a lei deixa uma ressalva. A administração como usuário de serviço público, o contrato é regido por norma de direito privado. Não pagou a conta de telefone, pode cortar? Sim, pode cortar. Não pagou a conta de luz de um hospital, vai cortar? Duvido. Não pagou a conta de luz de um presídio, vai cortar? Duvido. Não pagou a conta de luz de uma delegacia, vai cortar? Não pode cortar a luz de delegacia, porque não pagou a conta de luz de uma escola municipal. Pode cortar? Claro que pode. Se cortar a conta de luz da escola municipal, o que vai acontecer? Nada. As crianças vão ficar sem educação. Educação é essencial? Claro que não. Saúde é essencial? Claro que é. Educação é essencial? Não.
Não é isso, gente? Não fica me censurando, não. Não sou eu que estou dizendo. Você está vendo aí, cara. Educação é essencial. Nesse país, nunca foi. Nem nesse governo, nem do que passou, nem no outro, nem no próximo, nem no outro. Nunca será. Nunca foi, não é e nunca será. Não é isso? É. Ou seja, tudo que eu estou dizendo, não. Isso acontece direto. Município do interior que deixa de pagar a conta de luz de uma escola. A Light vai lá, fala, o município não tem dinheiro para pagar a conta de luz. A Light vai lá e corta a luz da escola. A prefeitura entra com uma ação judicial, seu juiz, olha só, cortaram a luz da escola. O juiz chega e fala assim, mas é para cortar mesmo, esses contratos são regidos por norma de direito privado. Tem que cortar mesmo. O próprio judiciário vem falar que tudo bem. Então, no que couber? Qual é a pegadinha para a prova que você tem que tomar cuidado? Esses contratos são regidos por norma de direito privado. Exclusivamente? Não. Se colocar os contratos de seguro financiamento, são contratos regidos exclusivamente por norma de direito privado. Exclusivamente não. São regidos predominantemente por norma de direito privado, mas admite-se excepcionalmente regras de direito público. Ao contrário dos outros contratos, que são regidos por norma de direito público. Exclusivamente? Também não, porque a Lei 86 também se dá o trabalho de falar que os outros contratos possuem cláusulas exorbitantes e são regidos por normas de direito público predominantemente, mas excepcionalmente, supletivamente, em segundo plano, em alguns lugares, em alguns casos, admite-se regras de direito privado. Tá legal? Então, é como eu venho falando para vocês desde o início do nosso curso. Faz a pergunta para você, isso pode sempre? Não. Isso pode nunca? Também não. Isso pode às vezes? É isso aí. Então os contratos são regidos por norma de direito público sempre? Não, duvido. Os contratos de seguro financiamento são regidos sempre? Sempre não. Não é sempre direito público, nem sempre direito privado. Os primeiros principalmente direito público, uma vez ou outra direito privado. Os outros são regidos principalmente por norma de direito privado e às vezes direito público. Tá legal? Tá legal. Agora, para a gente fechar, só me responde a última pergunta. Muito comum em prova. Essa afirmativa aqui, ó. Todos os contratos firmados pela administração são considerados contratos administrativos. Certo ou errado? Resposta errada. Errado por quê? Para começar, por causa da palavra todos. Todo contrato firmado pela administração é contrato administrativo? Todo não. Essa expressão contrato administrativo, os contratos administrativos são aqueles regidos por normas de direito público. São esses daqui. Contratos administrativos são aqueles que prevêem cláusulas exorbitantes, são aqueles regidos predominantemente por normas de direito público. Os de baixo, os contratos de direito privado, não são considerados contratos administrativos. São contratos de direito privado firmados pela administração. Podem ser chamados de contratos da administração. Contratos firmados pela administração. Mas são contratos administrativos? Não. Não são contratos administrativos, pelo menos em sentido estrito. Ok? Ok. Então, dito isso, que é uma parte importante, agora a gente vai tratar de saber, né? Os contratos administrativos são aqueles que possuem cláusulas exorbitantes. Gustavo, quais são essas cláusulas exorbitantes? Pelo menos quais são as mais importantes? Vamos ver. Olha aqui. Primeira, garantia. Normalmente não existe em contrato de direito privado garantia, né? O Eu Vou Passar me contratou para vir dar aula aqui, né? Vai me pagar, eu tenho que dar aula. Contrato de direito privado. O Eu Vou Passar pode dizer, Gustavo, se você não aparecer um dia, que está marcado você vir gravar, se você não vier um dia, você vai ter que me indenizar. Então, para isso, quando a gente está assinando um contrato agora, né, eu vou te pagar 10 mil reais para você gravar o curso, beleza? Beleza. Então, foi o seguinte, você, antes de mais nada, você me dá aqui, deixa comigo, 2 mil reais, que se você
se atrasar, não aparecer, você vai perder esses R$ 2.000. Se der tudo certo, no final do contrato eu te pago os 10 mil que eu te prometi e te devolvo os 2 mil que você me deu lá no início. Eu vou aceitar isso? Óbvio que não. Não, negativo, que isso? Nada disso. Se eu não aparecer, é porque aconteceu alguma coisa, vamos conversar. Como eu sei que também pode chegar no meio do curso e falar assim, Gustavo, olha só, não vai gravar semana que vem não, porque teve uma inundação lá no estúdio e tal, e teve um probleminha, beleza? Beleza. Eu posso ter problemas, como o curso pode ter problemas, é um contrato de direito privado. Agora, a administração pode exigir garantia da empresa. Então, a administração vai dizer, olha só, a empresa contratada, né, você venceu a licitação e o contrato vai assinar um contrato de R$ 100 mil. Mas, para assinar o contrato, eu quero que você deixe aqui comigo 5% do valor contratual. Então, deixa comigo R$ 5 mil, que vai ficar comigo ao longo do contrato todo. Se der tudo certo, no final eu te devolvo esses 5 mil. A administração pode fazer isso? Pode, está previsto na lei. A administração pode exigir garantia de até 5%. Então a administração pode dizer, ó, nesse contrato eu vou querer 1% de garantia, 2%, 3%, 4%, até 5%. A lei fala que em situações excepcionais, contratos de grande porte e tal, a administração pode exigir garantia de até 10%. Então a regra é até 5%. Excepcionalmente pode chegar até 10%. Muito raro, mas pode. E a garantia pode ser prestada numa dessas 3 espécies aí. Calção em dinheiro, ou em títulos da dívida. Então, a empresa bota lá dinheiro, ou tem títulos da dívida pública, devolve esses títulos para a administração e depois pode resgatar no final se der tudo certo. Calção, ou então seguro-garantia. Para assinar o contrato, a administração vai ter que fazer o seguro lá com a Bradesco Seguro, com a Porto Seguro, né? Ó, tá aqui minha seguradora. Se alguma coisa acontecer, minha seguradora vai cobrir. Claro que a seguradora vai cobrar da empresa para ficar como seguradora, né? Ou então uma fiança bancária. Vai ter que trazer uma carta lá de um banco, do Santander, do Itaú. Se alguma coisa acontecer, o banco será acionado. O banco vai cobrar da empresa? Claro que vai. Ok? Então, são essas 3 espécies que são previstas na Lei 8666. A administração pode, não é obrigada, a exigir garantia. Pode ser que determinado contrato não preveja nenhuma garantia. Pode acontecer isso? Pode. A administração pode exigir garantia, mas a administração não pode determinar qual das 3 formas de garantia deve ser apresentada. Isso daí é de livre escolha do contratado. Ah, tudo bem, eu vou apresentar os 5% de garantia, vou dar em dinheiro. Ou então eu vou levar uma carta de fiança. Perfeito. A empresa pode dar garantia em bens imóveis, hipotecar um imóvel, pode deixar veículos como garantia? Não. Não existem outras espécies. Essa lista aqui é uma lista fechada, uma lista taxativa. Ou é calção, ou é seguro-garantia, ou é fiança bancária. Ponto final. Não existe outra espécie de garantia. Tá legal? Beleza. Pergunta. A empresa está sendo contratada, pode exigir que a administração deixe uma garantia que vai pagar? Claro que não, né? Claro que não. A banda toca assim, de cima para baixo, e não de baixo para cima. Ó, cláusula exorbitante. A administração pode exigir garantia da empresa, mas a empresa pode exigir garantia da administração? Não. Ah, e se a administração não pagar? Não sei, depois você reclama lá. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Então vamos parar por aqui. Próxima aula a gente continua mais uma cláusula exorbitante.